Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos dar início à nossa aula de bioética e biossegurança, né? O tema vai ser Introdução à Biossegurança e espero que vocês aproveitem, né? Vamos lá, né? Fazendo mais uma vez um teste. Essa semana a gente está elaborando esse tipo de aula para vocês, espero que gostem. Vamos lá. Muito bem, a gente está falando de biossegurança. A gente já falou bastante, né, noções de ética, definimos alguns conceitos dentro desse tema tão abrangente. Vimos que bioética não é uma nova ciência, nem um novo ramo, né, mas enfim, ele constitui de vários outros temas e disciplinas que integram esse conceito de bioética. E agora a gente vai falar um pouco de biossegurança, né? Qual que é o contexto que podemos inserir a biossegurança? O contexto atual é muito dado por causa da globalização. Se a gente pensar, né, que voltamos aqui uns 500 anos no tempo, né, pensando um pouco na história do nosso país, relacionando ao contexto mundial, o que nós temos é que a velocidade de trânsito entre pessoas e informações é algo que demorava muito mais tempo, né? Pensando desse ponto de vista, contextos relacionados a problemas ou riscos a nível mundial era muito menor. Hoje a gente pode pegar como exemplo, para a gente contextualizar a globalização, o caso da Covid-19. A gente sabe que ela é uma pandemia e grande parte do potencial perigoso dessa pandemia é porque uma doença que deve muito provavelmente ter surgido nesse local aqui, na China, ter se espalhado rapidamente para todos os cantos do mundo, está relacionado a processo de globalização, ou seja, as pessoas que transitam com muito mais facilidade, em tempos muito mais curtos, acabam disseminando, no caso, essa doença, levando a problemas mundiais. Então, os contextos mudaram a partir do momento em que o mundo se torna mais globalizado. Não só o fluxo de pessoas, informações, tecnologias, agentes químicos e patogênicos em diversas partes do globo agora já não são mais limitados entre fronteiras das nações e sim a nível global. Então, esse contexto coloca a biossegurança como um objeto de desejo ou de entendimento da comunidade internacional. Então, quando a gente fala em biossegurança, nós precisamos de 3 pontos-chave para conseguir entender. O primeiro é a forma consensual, ou seja, não adianta um Estado ou uma nação estabelecer programas ou medidas de segurança sem que outros também não sigam o padrão, porque isso acaba limitando o entendimento de uma situação e os riscos acabam se ampliando. A formação de políticas em relação ao consenso também é algo fundamental, e o desenvolvimento de estratégias e instrumentos para que isso seja colocado em prática. Mas qual que é o objetivo de tudo isso? Minimizar impactos à saúde da população mundial. Então, quando a gente pensa em biossegurança a nível global, é óbvio que nós temos as particularidades de cada região, mas quando a gente fala a nível global, a ideia é minimizar impactos na saúde da população mundial. E para isso a gente precisa desses 3 itens que eu falei para vocês aqui. Muito bem, se fôssemos definir hoje o que é biossegurança, vocês podem encontrar diversas formas e conceitos diferentes, né? Eu tenho aqui 2 livros que baseiam a nossa disciplina. Esse aqui é Bioética e Biotecnologia, e esse aqui é Introdução de Bioética. Os conceitos aqui, as definições são diferentes, se vocês procurarem na internet também tem definições diferentes, mas aqui eu peguei uma que eu achei bem interessante, que diz que a biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes à atividade, principalmente atividade humana, no que tange a qualidade de vida, saúde humana e meio ambiente. Então, biossegurança é nada mais do que ações que vão prevenir riscos ou eliminar riscos para a gente, para o meio ambiente, assegurando a qualidade de vida. Por isso, quando a gente fala de biossegurança, embora ela seja uma palavra muito ampla, a biossegurança ela pode estar relacionada, por exemplo, a locais ou
especificações dentro de contextos, por exemplo, laboratoriais, da saúde, de indústrias, biossegurança de trabalho, laboratório. A gente vai focar mais a parte laboratorial, pensando no nosso curso de biologia e do trabalho em si. Então, são um conjunto de ações para proteger o trabalhador, minimizar riscos e também para monitorar atividades de pesquisa. Isso é uma coisa muito importante também. Então, quando a gente fala de biossegurança, no âmbito do Ministério da Saúde, ela é tratada pela Comissão de Biossegurança em Saúde, a CBS. Ela foi constituída por essa portaria de 28 de agosto de 2003 e ela é coordenada pela Secretaria de Ciências e Tecnologia e Insumos Estratégicos. E são várias vertentes que compõem essa Secretaria de Ciências. Nós podemos aqui citar a Atenção à Saúde, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que inclusive no governo atual está tendo uma polêmica em relação à FUNASA, a Anvisa, muito conhecida de vocês, a Fundação Oswaldo Cruz, a Secretaria de Vigilância em Saúde e a Assessoria de Assuntos Internacionais à Saúde. Bom, qual que é o objetivo das comissões de biossegurança em saúde? Definir estratégias de atuação, avaliação e acompanhamento de ações ligadas à biossegurança, de forma a ter um melhor entendimento entre o Ministério da Saúde com órgãos e entidades relacionadas ao tema. Quais são as atribuições dessa comissão? Participar e acompanhar no âmbito nacional e internacional a elaboração e reformulação de normas de biossegurança, proceder ao levantamento e análise de questões referentes à biossegurança, visando identificar seus impactos e correlações à saúde humana, propiciar debates públicos sobre biossegurança, por intermédio de reuniões e eventos abertos à comunidade. Isso aqui é muito importante. Se você estiver pensando assim, mas quem que define o que é, o que não é certo, quais caminhos que vão ser norteados, aqui está uma das atribuições da comissão, eventos abertos à comunidade, para garantir que a voz daqueles que compõem a sociedade sejam ouvidos. É óbvio que talvez você nem saiba disso, essa possibilidade de participação em eventos abertos, até muitas das pessoas nem têm ideia que isso pode ser feito e por isso muitas vezes a gente fica fora desses debates. Assessorar nas atividades relacionadas à formulação, atualização e implementação de política nacional de biossegurança. Então são essas as atribuições. E para a gente focar mais na aula de hoje, nós temos aqui a Lei de Biossegurança. Ela foi criada em 5 de janeiro de 1995. Aqui no nosso país, a biossegurança ela foi institucionalizada na década de 80. E a Lei de Biossegurança foi feita em 1995 e revogada em 24 de março de 2005, que é a atual Lei de Biossegurança vigente, número 11.105. Então, eu vou passar para vocês. Eu sei que leis são muito chatas, mas eu vou tentar fazer de uma forma um pouco mais light para vocês entenderem. Muito bem, o que diz o artigo 1? Fala da lei estabelecendo normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, cultivo, produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação e a exportação, o armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e descarte de organismos geneticamente modificados e seus derivados. Então, a gente já está vendo aqui que, já no artigo 1, a gente está dando enfoque a esses organismos que são geneticamente modificados e os derivados. Lembrando que, a gente vai falar novamente, organismos geneticamente modificados transgênicos, a diferença entre eles vocês lembram muito bem. Tendo como diretriz o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, proteção à vida, saúde humana, animal e vegetal. A observância é o princípio de precaução para a proteção do meio ambiente. Muito bem, nós temos aqui no parágrafo 1º, para os fins dessa lei, considera-se, nós temos aqui o parágrafo 1º e o 2º. O parágrafo 1º dispõe da atividade de pesquisa, aquela realizada em laboratório. Óbvio, aquela realizada no laboratório não é aquela que é no âmbito comercial. Então, nós temos aqui um regime de contenção campo como parte do processo de obtenção do organismo geneticamente modificado e seus derivados. A avaliação da biossegurança do organismo geneticamente modificado e seus derivados, que engloba experimentação, construção, cultivo, manipulação, transporte, interferência,
importação, exportação, armazenamento e liberação no meio ambiente e descarte dos organismos geneticamente modificados. Isso vai estar escrito mais abaixo. E no parágrafo 2º, para os fins dessa lei, considera-se também a atividade comercial dos organismos geneticamente modificados e seus derivados, né? Aqui não se enquadra como atividade de pesquisa, logicamente, que trata do cultivo, produção, manipulação, transporte e transferência, né? Um texto muito parecido, similar ao anterior, só que relacionado aos fins comerciais. Então o artigo 1 está falando, olha, nós temos considerando aqui nesse artigo atividade de pesquisa e para uso comercial dos organismos geneticamente modificados e os seus derivados. Bom, no artigo 2º, o que nós temos? Atividade e projetos que envolvem organismos geneticamente modificados relacionados com manipulação de organismos vivos, a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, a produção industrial. Então, para fazer isso, ficam restritos no âmbito de entidades de direito público ou privado que serão responsáveis pela obediência aos preceitos da lei, da sua regulamentação, bem como as eventuais consequências e efeitos advindos do seu descumprimento. Então, aqui a gente já está vendo que não é qualquer um que pode manipular organismos modificados geneticamente, porque eles estão sujeitos ao rigor da lei. Então, se você modifica algum organismo, você está sujeito a eventuais consequências, que isso está muito bem descrito nos próximos artigos que nós vamos ler. Então, está aqui. O artigo 2º, parágrafo 1º. Para os fins dessa lei, consideram atividades e projetos no âmbito da entidade os conduzidos em instalações próprias ou sob a responsabilidade administrativa, técnica ou científica da entidade. Então, as atividades são conduzidas em instalações que são sob responsabilidade administrativa, técnica ou científica da própria entidade. No parágrafo 2º, nós temos as atividades e projetos que trata desse artigo são vedados a pessoas físicas em atuação autônoma e independente, ainda que mantenham um vínculo empregatício com qualquer outra pessoas jurídicas. Então, por exemplo, pessoas físicas em atuação autônoma não podem, são vedados, são proibidos. Então, se você é um trabalhador autônomo, você não pode participar de projetos com organismos manipulados geneticamente. No parágrafo 3º, os interessados em realizar essa atividade, se você quiser trabalhar um dia com organismos geneticamente modificados, você precisa pedir autorização à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então, está aqui você representado, implorando a Comissão Técnica de Biossegurança para poder realizar a sua atividade em pesquisa ou atividade comercial. No parágrafo 4º, nós temos as organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou patrocinadoras de atividade ou projetos referidos no caput desse artigo, devem exigir a apresentação de certificado de qualidade de biossegurança emitido pelo CTN-Bio, sob pena de se tornarem corresponsáveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento da lei e sua regulamentação. Então, se você pedir uma autorização, você vai obter um certificado e esse certificado vai dar para você a responsabilidade e ser responsável de eventuais efeitos decorrentes do descumprimento da lei. No artigo 3º, nós temos aqui, considera o que são os organismos geneticamente modificados e as suas estruturas. Então, nós temos aqui, no inciso 1, toda entidade biológica capaz, o organismo capaz de reproduzir ou transferir material genético. Então, quando a gente pega aqui nosso conjunto de seres vivos, todos eles têm a mesma capacidade de reproduzir e transferir material genético. Isso inclui os vírus também. Define-se ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA, um material genético que contém informações determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis. Daqui é o nosso DNA, estou falando com os biólogos, vocês sabem muito bem o que é isso. Nós temos moléculas de DNA recombinante, nós já vimos isso na nossa disciplina de biotecnologia. Vocês lembram disso? Geralmente é utilizado no vetor plasmidiano, pega-se o gene de interesse e insere ele com a ajuda dessa enzima DNA ligase. Então, essas moléculas de DNA recombinantes são as moléculas manipuladas fora das células vivas. Lembra que a gente fazia essa técnica, Pegava aqui
dentro de uma outra célula qualquer o gene de interesse, tirava o plasmídio da bactéria e inseria o gene de interesse. Nós tínhamos aqui agora um plasmídio recombinante. Então, essas moléculas de DNA recombinante, né, elas são incluídas nessa lei, possam multiplicar uma célula viva de moléculas de DNA resultantes dessa multiplicação. Considera-se também os segmentos de DNA sintéticos equivalentes ao DNA natural. A engenharia genética, atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA recombinante. Né? As técnicas de engenharia genética são utilizadas para fazer esses processos que nós já vimos. Dispõe ainda organismos geneticamente modificados, são organismos cujo material genético tem sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. E aí eu volto a falar para vocês, né, do caso de transgênicos que recebem genes que são alheios à sua espécie, e nós temos também manipulações genéticas no sentido de seleção de caracteres de organismos e o cruzamento direcionado para a obtenção de características como, por exemplo, cachorros mais fofinhos, bonitinhos, plantas que produzem mais ou menos, animais, etc. e tal. Isso são organismos geneticamente modificados e não transgênicos, né? Embora todos os transgênicos sejam organismos geneticamente modificados. Nós temos ainda célula germinal humana, significa célula-mãe responsável pela formação de gametas presente nas glândulas sexuais, femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia. Então, ele se refere a essas células que são presentes nas glândulas sexuais que vão passar para as próximas gerações. Ainda no artigo 3º, para os efeitos dessa lei, consideramos clonagem, processo de reprodução assexuada produzida artificialmente, baseado em um único patrimônio genético com sem utilização de técnicas de engenharia genética. Clonagem para fins reprodutivos, clonagem com finalidade de obtenção de um indivíduo. Temos clonagem terapêutica. A gente já viu isso na aula também em biotecnologia. Clonagem com finalidade de produção de células-tronco embrionárias para utilização terapêutica. Células-tronco embrionárias são células de embrião que apresentam capacidade de transformar em células de qualquer tecido de um organismo. Vocês já estão craques nessa parte já. Bom, parágrafo 1º do artigo 3º, não se inclui na categoria de organismo geneticamente modificado o restante de técnicas que impliquem a introdução direta num organismo de material hereditário, desde que não envolvam a utilização de moléculas de DNA recombinante ou organismo geneticamente modificado, inclusive fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliploide, qualquer outro processo natural. Tá? Isso aqui no artigo 3º ainda. No parágrafo 2º diz, não se inclui na categoria de derivado de organismo geneticamente modificado a substância pura, quimicamente definida, obtida por meio de processos biológicos e que não contenha organismo geneticamente modificado, proteína heteróloga ou ADN recombinante. Então, por exemplo, como a gente fala que não inclui na categoria de organismo geneticamente modificado substância pura, quimicamente definida, processos biológicos. O que ele quer dizer com isso aqui? Nós temos um processo natural de transcrição e tradução do material genético. Você tem a informação no DNA, que ela vai ser transcrita, o gene vai ser transcrito, vai formar um RNA, esse RNA é mensageiro, vai ser traduzido para a formação de uma proteína. Essa proteína vem da informação inicial que está lá no seu DNA. Essa substância proteína que vem de um DNA, que ele é um DNA puro, ou seja, não houve manipulação genética nele, essa proteína ela é uma proteína que nós podemos definir quimicamente, obtida por um processo biológico. Mas se você tem uma modificação no DNA, a proteína que vai ser expressa lá na frente, ela vai ser mudada de acordo com a informação que você colocou nesse DNA. Nós vamos ter uma expressão de uma proteína heteróloga ou com nós chamamos de DNA recombinante. Essa proteína heteróloga, ela é modificada desse DNA que foi modificado por alguma técnica de engenharia genética. No artigo 4, ainda diz, essa lei não se aplica quanto à modificação genética obtida por meio das seguintes técnicas, desde que não implique a utilização de organismo geneticamente modificado como receptor ou doador. Então, nós temos aqui 4. Se for por mutagênese, formação e utilização de células somáticas do hibridoma animal, fusão nuclear, inclusive do protoplasma de células vegetais, produzidas mediante métodos tradicionais de cultivo, e autoclonagem de organismos não patogênicos.
Então, essa lei não se aplica quando obtido por meio dessas técnicas aqui, tá bom? No artigo 5º, é permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições. Então, olha só, é permitida? É, mas você precisa seguir as seguintes condições. Então, isso é muito importante quando se fala a utilização de células-tronco embrionárias. Eles precisam ser embriões inviáveis, primeira característica. A segunda é ser embrião congelado há 3 anos ou mais na data de publicação dessa lei, ou que já congelados na data de publicação dessa lei, depois de completarem 3 anos contados a partir da data de congelamento. Só assim que você vai poder utilizar células-tronco embrionárias. Muito bem. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. Então, você tem o pai e a mãe que doaram material genético e eles precisam ter o consentimento, a autorização. As instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizarem essa pesquisa em terapia em células-tronco devem submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética. E é proibida a comercialização de material biológico. Tá? Isso é crime. No artigo 6º, diz que fica proibida a implementação de projeto relativo ao organismo geneticamente modificado sem a manutenção do registro do seu acompanhamento individual, a engenharia genética em organismo vivo ou manejo in vitro de DNA natural recombinante realizado em desacordo com as normas previstas da lei. A engenharia genética em célula animal humana, zigoto humano e embrião humano e clonagem humana. Tudo isso aqui é proibido. Então, você não pode clonar nenhum ser vivo humano. Fica proibido também descarte. Essa aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né? Essa aqui fala em relação ao descarte. Eu vou falar de uma maneira um pouco mais geral para vocês entenderem. Qual que é o problema de você descartar organismos geneticamente modificados no ambiente? Você tem problema de introdução de uma nova linhagem genética que pode competir, substituir as populações já existentes. Você pode ter processo de hibridização, você pode ter perda de biodiversidade, patrimônio genético. Tudo isso faz parte de um problema relacionado à manipulação de uso desses organismos. Por isso que o descarte deles é tão importante até quanto a pesquisa, produção e utilização deles. Então, no parágrafo único diz: para os efeitos dessa lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso de qualquer processo de intervenção humana para a geração e multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise a ativação e desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. Bom, no artigo 7 nós dizemos aqui que são obrigatórios a investigação de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na área, a autoridade competente em prazo máximo de 5 dias para contar a data do evento, notificação ao CTN-Bio toda vez que tiver um problema, adoção de meios necessários para informar a CTN-Bio. Muito bem, e também você precisa colocar procedimentos a ser tomados em acidentes com organismos geneticamente modificados. Tá? Eu sei que essa aula é um pouco pesada, falar de lei, né? É uma aula parece que está mais no campo do direito, mas é importante que vocês conheçam a nossa lei de biossegurança, até porque o nosso tema daqui para frente a gente vai falar de biossegurança. E eu deixei no final aqui uma charge para vocês, né? O paciente fala: doutor, eu estou com falta de ar. Aí ele responde: só, pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba, né? E essa charge ela é muito atual para o mundo inteiro, para a condição que a gente está vivendo com uma grande pandemia, em que realmente essas condições colocadas no médico da charge, elas são realmente um problema a nível mundial, não só aqui no Brasil, né? Não podemos criticar só o nosso país. Então é isso, a nossa aula de hoje para por aqui. Eu vou passar a atividade para vocês no grupo nosso no WhatsApp e daqui a pouco eu já envio a aula para vocês. Um abraço, pessoal, até daqui a pouco.